Olá, gente! Tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um podcast Elas Planejam. Hoje estamos com uma convidada super especial, a Ludmila Ramos, que ela trabalha com finanças, ajudando mulheres a sobressair na sua carreira, na sua vida profissional, pessoal, em tudo que hoje as finanças traduz na vida de uma mulher, né? Então, eu quero aqui apresentar para vocês hoje a Ludmila. Hoje estamos novamente juntas, né? Carol, Ruceli, todas aqui nesse projeto lindo para ajudar mulheres a se desenvolverem e deslancharem nas suas vidas pessoais, financeiras, patrimoniais e planejar uma vida toda de uma forma melhor. E hoje estamos com um patrocínio maravilhoso da nossa querida amiga Maísa Ponce. Ela tem o empreendimento dela, que além de advogada, ela é dona da Kombucha Romar, que hoje a gente está aqui para mostrar para vocês, apresentar. Eu vou até abrir para vocês verem essa experiência. Viverem essa experiência com a gente. Um sabor. Vamos ver, gente. E para quem não conhece, a kombucha tem efeitos maravilhosos para a saúde. Gente, além de ser gostoso, um produto sofisticado, né? A embalagem é maravilhosa e ela tem os benefícios, né, para a saúde da gente. Então, meninas, vamos começar hoje o nosso podcast, nosso segundo episódio, que tá uma delícia. Eu vou passar a palavra para a Ruceli, que ela vai começar a dar um engajamento aqui com a gente, fazer a nossa engrenagem rodar. Bom, eu trabalho com direito tributário, né? E finanças tem tudo a ver. Tudo. Porque se a pessoa não é organizada, desorganiza a vida dela, às vezes da família, e deságua dentro do escritório, né? Exatamente. Lude, conta um pouco do seu trabalho, finanças e mulher. O que você tem para contar pra gente hoje, Lude? Olá, meninas, muito bom dia. Estou muito feliz em estar aqui com vocês e poder levar mais conhecimento para as mulheres, né? Eu tenho esse propósito aí de levar mais conhecimento e falar que finanças é sim um assunto de mulheres, porque trabalhando 3 anos com mulheres eu percebi que é um receio muito grande delas, né? Elas têm receio mesmo de falar de dinheiro. Então eu quero agradecer vocês pela oportunidade, um projeto lindo, né? Cada vez mais mulheres precisam entender do seu dinheiro, porque finanças não é só uma questão do dinheiro em si, né? É uma questão de planejamento, é uma questão patrimonial, é uma questão de reserva, de cuidado, né? Então, e uma questão emocional também. Pouco se fala sobre isso, né? Que dinheiro não é somente o número, a planilha, mas sim também uma questão emocional e psicológica para essas mulheres, cultural também e social, né? Então, a gente tem essas diversidades que envolvem o dinheiro e as mulheres. Então, eu trabalho aí, sou especialista em finanças, né? Sou do ramo ali, minha formação é de negócios, mas me especializei em finanças, empreendo há 3 anos, fazendo isso, gestão financeira, né? Principalmente para mulheres, e trazendo isso para elas, né? Esse conhecimento que sim, o dinheiro é para nós podemos falar, nós podemos cobrar o tanto que o nosso serviço vale, porque as mulheres também, mesmo sendo empresárias e empreendedoras, tem muito esse receio de cobrar exatamente o que o seu trabalho vale. E finanças, né? A mulher cuidando do dinheiro, ela também cuida do lar, ela prospera em várias áreas, né? Eu falo que se uma mulher prospera, ela prospera todo o ambiente que ela está. Então, eu acho isso muito bonito. E também levar conhecimento, né? Tem muitas mulheres vulneráveis, nesse exato momento que nós estamos aqui falando sobre isso, que está vulnerável emocionalmente, financeiramente, e isso envolvendo dinheiro, porque muitas vezes elas deixam esse assunto, né, em outras mãos, e quando vão ver, elas estão realmente sem nada, e aí desenvolve várias outras camadas, que é o que a Ruceli falou. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês, esse é meu trabalho, né, tenho as palestras de finanças para as mulheres, educação financeira, consultoria, então, levar isso para as mulheres me move bastante. É muito bacana. A Carol trabalha com muitas mulheres também, né, Carol? Muitas mulheres, gente. Oi, tudo bem? Bom dia para todos novamente. Eu sou a Caroline Castanheira, assessora de investimentos. Hoje é um prazer estar aqui, né, junto com a Eva, com a Ruceli, novamente, e com a Lud. A Lud foi um presente, né, que apareceu na minha vida. A gente conversa, assim, quase que diariamente. Uma manda mensagem pra outra. Você viu o Bitcoin? Você viu o petróleo? Lud, como assim, que está isso? Nada, você viu o IOF? Isso, viu as novas taxações do imposto? Quando elas começam a conversar sobre isso no grupo, eu falo, gente, fala minha língua, pelo amor de Deus, que eu tô correndo das finanças. Não corra das finanças. Mas isso é um exemplo para a Lud. E a gente conversa muito, assim... Hoje, Lud, eu tenho, né, muitas clientes mulheres, eu venho percebendo que as mulheres realmente estão em busca de informação, querem ser disruptivas, e dentro do que eu ando vendo, assim, eu percebo a dificuldade hoje é realmente as pessoas se organizarem, né, no sentido de, dentro de uma empresa, por exemplo, entender o seu fluxo de caixa
entender despesa e conseguir controlar o caixa da empresa para que ela possa fazer esse dinheiro trabalhar para ela. As pessoas antigamente tinham o costume o seguinte: eu tô com dinheiro aqui, eu tenho conta que vai vencer dia 20, hoje é dia 1º, eu já vou pagar tudo. Elas não têm uma consciência, né, que elas, pagando antes, elas estão perdendo dinheiro, né? Elas podem começar a trabalhar aquele dinheiro, fazer aquele dinheiro render, fazer aquele dinheiro virar algo maior para ela e depois ela pagar a conta. Se ela compra antes com desconto, se ela tem, né, se ela ganha alguma coisa com isso, sim. Mas se não, não. Então, assim, eu queria saber de você, Lud, dentro da sua experiência, nas suas assessorias, o que você vem sentindo que é a maior dificuldade das pessoas para trabalhar o dinheiro. Se é medo, né? Hoje tem muito medo. Vou colocar meu dinheiro ali, se essa instituição quebrar, o que eu vou fazer? Então, assim, hoje, qual que você vê que é a resistência delas? Qual que é a dificuldade mesmo que elas têm em trabalhar o dinheiro? É uma boa pergunta. A maior dificuldade, na verdade, é o conhecimento, não saber. Então, a gente tem aí várias empresárias que elas começam a empreender, a fazer os seus negócios, e a parte de finanças é sempre a parte que elas deixam por último. Então, essa é a dificuldade delas entenderem que as finanças é um ponto primordial. Né? Lógico que a venda ela vai ser sempre ali o coração da empresa, mas eu digo que as finanças ela é a razão. Né? Ela é o que vai fazer você falar assim, não, aqui a minha precificação pode melhorar, né? Como que tá meu fluxo de caixa, qual que é o percentual que eu preciso vender. Então, a maior dificuldade é elas entenderem de fato que as finanças é relevante para um negócio. Então, foca na venda, foca que tá entrando dinheiro, mas aí também não foca nessa gestão e entender mesmo que eu preciso organizar meu financeiro para que outras coisas na empresa aconteçam. Até porque, Lud, sem organização financeira não tem organização contábil. Não tem. Esse CPF, porque se ela não está regular, né, não regularizou, às vezes ela não tem nem o CNPJ. Então, ela já tem o problema de um CPF que pode ser bloqueado, provavelmente será, por conta da movimentação bancária, e ela deixa de ter oportunidade de ter um CNPJ, uma movimentação financeira bem bacana para conseguir um financiamento, Exatamente. Continuar reinvestindo na empresa, né? Que é o que a Carol falou de você fazer o dinheiro trabalhar para si. E da mesma forma que nós fazemos o dinheiro trabalhar ali na vida pessoal, nós também conseguimos fazer o dinheiro trabalhar na vida empresarial. Então, a maior dificuldade é exatamente essa, Carol. Elas não terem noção mesmo de conhecimento, de orientações. Às vezes, demoram muito para procurar ajuda, né? Porque o que eu digo é que a empresária, ela ali não precisa entender tecnicamente das finanças, né? Assim como na vida pessoal, a mulher não precisa entender tecnicamente. O que elas precisam saber é ter noção, aquela visão holística, né? Saber o que é um fluxo de caixa, saber o que é um lucro, né? O que é reserva de emergência para uma empresa, né? De resgate. E ali, futuramente, começar a fazer um investimento que fazer o dinheiro trabalhar em prol do negócio dela, que aí ela vai fazer reinvestimento. Então, hoje, o maior desafio no empreendedorismo feminino é elas entenderem. Aí a gente entra numa questão social, cultural e emocional. Porque atrás de um CNPJ existe um CPF. E se aquele CPF não sabe lidar com finanças, por quê? Porque na nossa sociedade, mulheres não são ensinadas, né? Não só mulheres, existem outras profissões também que não têm essa aula, né, sobre educação financeira, de organização, de planejamento. Porém, toda empresa e toda pessoa, ela precisa de finanças na vida. Então, não é uma coisa que você pode ignorar, né? Então, esse é o maior desafio. Não ter essa consciência que realmente finanças, na verdade, ela deveria ser ali um dos pilares mais importantes do negócio. Porque se eu não organizo a minha vida pessoal, é o que eu falo muito, para as pessoas que eu faço a gestão, que eu dou mentorias e consultorias. Se eu não organizo a minha vida pessoal financeira e nem minha vida pessoal da empresa, o que vai acontecer? Eu vou ficar com as duas finanças desorganizadas e isso vai acarretar outras coisas, que é a questão de aparecer lá na tributação, às vezes levam multa, às vezes são desenquadradas do MEI, sem saber, né, porque ultrapassou, ficou com as guias tudo atrasada, acontece muito isso, ou então a questão do imposto, né, de não emitir, e aí acaba virando aquele ciclo que como se o dinheiro fosse ruim. Então, o que eu falo para as pessoas o dinheiro não é ruim, nem na vida pessoal, nem na vida empresarial. Ruim é o significado que se dá e a falta de organização mesmo, de olhar e falar, não, isso aqui, ele é um pilar, e não adianta. Tanto a empresa quanto a vida pessoal, ela não anda se as finanças não estiver organizadas. E realmente, esse é o fator mais importante, é se organizar, porque quando você tem, né, um fluxo de caixa bem estabelecido, contas a pagar bem estabelecido, você tem noção do que você tem em conta. Exato. Dinheiro na conta parado um dia é prejuízo.
Então, quando a pessoa consegue entender e também perde um pouco do medo, né? E consegue entender e ver as ferramentas que ela tem para fazer aquele dinheiro trabalhar para ela, 5 dias ela pode aplicar em produtos que não pagam IOF, pagam seu imposto de renda, mas não pagam IOF, mas já vão estar rendendo e ela já vai estar ganhando da inflação, ela já sai ganhando. E às vezes as pessoas têm medo, têm preguiça, né, de fazer toda essa organização. Então, você tem um profissional como a Lud, que entra dentro da sua empresa, estrutura a sua empresa financeiramente, e a partir daí, né, reorganiza os processos, você tem uma eficiência muito maior. Né? Então, a gente precisa estar atento a isso e aproveitar todos os leques, em todas as partes. A gente estava falando aqui, antes da gente entrar, do cartão de crédito, Isso, né? Dos benefícios que você tem com o cartão de crédito. Uns te oferecem milhas, outros te oferecem cashback. Tudo que a gente para pensar, gente, a gente precisa se organizar para aproveitar os benefícios, as oportunidades, né? as oportunidades, entender de cada produto, onde aquilo vai te trazer um benefício, onde aquilo você não vai pagar um imposto. Porque se a gente não para dar valor em 1 centavo, eu falo que o dinheiro, você tem que dar valor em 1 centavo. Às vezes a pessoa pensa, eu vou deixar meu dinheiro parado na conta, porque daqui 5 dias eu vou precisar. Gente, 1 centavo. Que render? Ao longo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, você quita suas faturas, tributárias, né? Tanta empresa com problema aí de bloqueio judicial. Sim. E nem só isso, a questão do desenquadramento, principalmente agora, nos começos de anos, né, que normalmente a Receita vem fazendo aquele refinamento para entender quem vai desenquadrar ou não, que aí tem imposto, né, porque se desenquadra automaticamente, você tem que pagar imposto, você tem que pagar multa em cima ainda desses impostos que você ficou sem pagar, e aí entra porte de empresa, né, que às vezes está no porte errado, e aí fica parecendo que você não recolheu os impostos corretos, e aí que entra ali a parte da Rousseff. Mas a questão também das finanças, existe uma questão também, além de ser mulher, no sentido de não gostarem muito dessa área, porque o discurso que eu escuto nossa, eu escolhi profissão X porque não ia ter finanças hoje, né? Eu fui para a área da saúde, eu fui para a área da beleza, ali, da estética, porque não ia ter finanças. Só que não adianta você, independente da profissão, é necessário as finanças, você vai esbarrar. Porque assim, eu sou autônomo. Tá, mas você recebe o dinheiro, né? E aí, como que você vai saber se aquela quantidade de clientes tá conseguindo suprir a sua vida pessoal? Porque aí tem outra questão quando você é empresária, né? O seu negócio tem que patrocinar a sua vida. E aí, se a gente não faz essa organização, então a gente entra, na verdade, falando de dinheiro para as mulheres, a gente entra muito num contexto social, cultural e emocional, comportamental. Então, hoje a gente percebe que existe sim, né? Então, tudo que a nossa mente vê como obstáculo, ela vai sempre fazer a pessoa não fazer. Então, por exemplo, essa mulher que ela já não gosta de finanças, né? Que existe até uma fobia em relação às finanças, que a pessoa começa a suar frio, não quer ver. Já peguei gente que não olha a fatura do cartão de crédito porque tem receio. Então, na verdade, finanças vai ainda além da técnica. Não, e finanças... Se você tá acordado, você já tá falando sobre finanças. Você tem que comprar o pão na padaria, você tá falando de finanças. Sim. Exatamente. E a questão do custo, você tem que, pelo menos, buscar um auxílio de um profissional para saber se você tá calculando o custo do seu salão de beleza. Exatamente. Da unha que você faz. Não faz. Ele tem que entender do custo daquilo, tá cobrindo o custo e ele me dá lucro. Mas aí ele nem tem esse medo, né? Exato. Esse medo de colocar tudo na ponta do lápis. Eu faço isso geralmente com as minhas clientes na área de família, quando a gente vai estipular o valor da pensão. Aí elas não sabem o que elas gastam. Não. Eu falei assim, quando o pai chega e fala, tá muito alto esse valor, mas você já colocou na ponta do lápis, o que você gasta? Quando você vai no supermercado, a balinha, vai no shopping, o cinema, o lanche, o McDonald's. Porque o filho em si, né, não é só o filho, existe o lazer, existe a educação, existe a roupa. A gente tem que colocar isso, aí eu mando uma planilha pra elas, elas ficam desesperadas. Doutora, como que eu gastei tudo isso? Exato. Eu falei assim, minha querida, você gasta, só que a gente não coloca na ponta do lápis, eu coloco pra elas colocarem lá até programas de streaming. Sim, que ninguém coloca isso. É O tempo todo com esses custos. Então, assim, as finanças, ela abarca tanto a nossa carreira profissional, como dentro de casa. Como a gestão com os filhos. Tudo gira em torno das finanças, não tem jeito. E é um mito, né? Que é difícil, a que questão, é complicado. Igual, gente,
tenho filhos, né? E aí parece que a gente vai aprendendo ainda mais. Então, assim, finanças, as pessoas acham assim, mas igual, eu sou mãe, mas também trabalho, né? E tem a mãe que ela fica ali em casa. Gente, ela já é uma pessoa que cuida das finanças doméstica. Por quê? É ela que faz a lista de compra, é ela que tem que ver a vacina do filho, é ela que olha se o filho precisa de uma roupa, de um sapato. E aí ela quanto custa o pet? Aí, por exemplo, ela faz a administração financeira do lar. Ela vê se o plano, ela que puxa a fatura ali do plano de saúde, né? Ela que olha se a criança, aí às vezes sai com a criança pede, igual você falou, às vezes uma balinha, às vezes um pirulito, um sorvete, né? Ou pede pra passear. O Uber. Ninguém faz conta disso, Não, gente. e sem falar a gasolina que a gente gasta também pra levar o filho. Então, nós precisamos tirar esse mito de que as finanças é só do universo masculino, ou que, nossa, é impossível eu cuidar de finanças, o dinheiro não é pra mim. Por quê? Porque quando a gente olha em si pra mulher, não só no ramo, na parte empresarial, a gente precisa entender mesmo. Por quê? Porque existe outros fatores, né? Existe aquela questão de emoções, né? Nós mulheres somos cíclicas e somos regidas por muitas emoções. Por si só, a mulher ela já é um ser emocional. E aí, o que acontece? Existe a compra compulsiva, existe aquela questão que a sociedade colocou que mulher só gasta. Entende? E aí, o que acontece? A nossa mente vai sendo o quê? Vai sendo construída para acreditar nisso, né? Se eu venho ali de N propagandas, né? Falando que a mulher precisa ser X, Y, porque ela só gasta, o que vai acontecer? Eu faço dinheiro, mas o meu dinheiro é só para gastar. Mas o que eu falo tem intencionalidade, mas né? A maioria das minhas clientes, o que acontece? Ela chega no escritório para fazer um divórcio. Ai, doutora, o meu dinheiro eu gastava comigo, e meu marido pegava o dinheiro e investia. Só que investia onde? Exatamente. Você tá sabendo para onde esse dinheiro tá indo? Exato. A maioria das mulheres. Eu não consigo juntar dinheiro. Quem que faz isso? Quem administra o dinheiro em casa é o marido. Tá, e você sabe para onde tá indo? O que ele tá fazendo? Se tem uns laranjinhas aí no meio do caminho, né? Se você vai ter algum problema quando você chegar no divórcio. Então, assim, a mulher, ela já nasceu com o dom da administração. Só que ela não sabe o que ela faz com isso, porque é isso, nasceu. Tem essa crença limitante nela de que ela só gasta, então, eu tenho esse padrão, então é nesse padrão que eu vou ficar. A crença da mulher, é isso que eu venho falando muito, né? E estudando mais ainda sobre finanças, foi onde eu me aprofundei mais ainda em finanças comportamentais e emocionais, e ainda descobri que tem uma parte mais ainda a funda, que é a religião, né? E aí acreditou-se que a mulher submissa e tudo mais, só que a gente fez o quê? Esse papel mudou. Não é que mudou, as pessoas interpretaram, na verdade, esse trecho errado, né? Porque a submissão não é você fechar os olhos pra... meu marido vai cuidar das finanças e acabou, eu vou confiar 100% nele. Sim, vai confiar porque é a pessoa que você escolheu pra viver a vida toda, ok. Mas o seu olhar tá em tudo, porque assim, acaba que a gente administra o lar, né? E eu não posso acreditar que, tipo, não, tá bom, meu dinheiro tá guardado. É aquilo que você falou, a visão holística. Tá guardado onde, quanto que tá rendendo, se Deus me livre acontecer alguma coisa. Como eu vou resgatar. Exatamente. Porque acontece muito isso. Muito. Essa semana mesmo, a minha tia perdeu a mãe dela, e a gente tá agora com o problema de saber onde ela investia, que bancos ela tinha. Quais os aplicativos? Aplicativo tá até um processo de previdência, né, que ela estava tentando aposentar e tem os retroativos para receber. Então, assim, a mulher ela tem que saber e ela tem que deixar pessoas cientes do que ela tem e o que ela não tem. E pessoas certas. Pessoas certas. Porque no caso de um falecimento, como que você vai chegar Você até não ter consegue esse fazer uma conhecimento? busca por CPF? Sim, Mas a declaração de imposto de renda da pessoa física é uma excelente ferramenta e você tem que usar para fazer esse Mas inventário. muitas pessoas não fazem. Infelizmente. exatamente. Como pode não fazer pessoas a omitem a declaração? declaração de imposto de renda Exato. para não pagar o imposto. Já é uma contam tudo. desorganização. E aí tem aquela questão, eu não vou colocar isso aqui no meu imposto de renda porque eu não quero pagar, né? Então, assim, aqui é um país que a gente não estuda educação financeira, entendeu? E a gente tá todo momento querendo o quê? Querendo esconder, de fato, pra quê? Pra não perder tanto também pro governo, né? Então, assim, a gente tá num país que o próprio país faz você esconder as coisas, né? A gente teve o caso aí do Silvio Santos, que as filhas estavam pesquisando onde ele tinha, né, guardado o dinheiro, né? Pediram a liminar para descobrir e tudo mais. Então, o que acontece? As pessoas... A gente precisa cada vez mais, gente, mulheres falando disso, porque é um contexto, igual a Eva trouxe, gente, que acontece demais, de mulheres ficarem sem nada, e com filhos, e sem saber o que fazer. Por quê? Porque, gente, vamos lá. O marido foi lá, cuidou, e ela não sabia para onde estava indo, não sabia onde resgatava. E outra, uma coisa que eu já percebi, que as mulheres, lógico que a gente não vai ficar pensando nisso, mas aquela coisa do se planejar. Sim. Né? Sim. Se planejar, se organizar, não é pensar assim, o amanhã, lógico, o amanhã a Deus pertence, mas o amanhã ele chega de várias formas. E aí, gente, as mulheres que perdem os maridos novos.
Entende? E aí era tudo o marido que fazia pra ela, fazia isso. Aí, gente, a pessoa entra em 90%, depressão. gente, é assim. É muito difícil você ver uma mulher que tá organizada hoje, que ela sai de um divórcio e ela sabe o que o marido tem que não tem. Ela sabe. Muitas chegam e falam assim, doutora, eu sei que ele tem isso, mas tem isso que tá no nome da mãe, isso tá no nome da irmã. Exatamente. Mas e ele às nunca- vezes ele fez alguma coisa até com o CPF dela, com o A nome gente dela. está sabendo Sim. disso hoje, gente, que eu acredito que eu vi muitas reportagens sobre a questão do divórcio da Virgínia e do Zé Felipe. Porque eles falaram sobre o divórcio. Lembra que você falou que isso é negócios, para proteger os bens, Exato, negócios? A gente Porque faz divórcio Exato. para que a execução fiscal não atinja o outro. ela tá sendo indiciada agora, atacada de mestre, divorcia, porque pelo menos segura 50%. Blinda o patrimônio. Pelo menos 50% tá bloqueado. De tá regra, blindado. 50% está de fora. Porém, eu trabalho com isso. Gente, é uma briga, é uma batalha judicial para liberar os 50% na conta bancária. Aí eu pergunto, para que conta conjunta até hoje? Porque a primeira coisa que eu falo para um casal é não tenha conta conjunta. Porque numa eventual execução fiscal, eles bloqueiam 100%. E é uma batalha judicial para liberar os outros 50%. E ainda vai do regime, né? Nós ainda temos que conversar mas sobre aí, o regime de essa casamento. questão de finanças, olha pra vocês entenderem que são várias camadas, né? E aí, quando a gente, por exemplo, fala pra mulher que ela não pode ter conta conjunta com o marido, aí ela fala isso pro marido, o marido vira pra ela e fala o quê? Você tá desconfiando de mim? Você não confia em mim? Então vem a parte emocional, que às vezes o marido vem. Aí ela vira e fala, ai, pra eu não gerar desconforto dentro do meu lar, né? Pra não gerar uma discórdia, tá bom, vai. Então, existe várias camadas com dinheiro, finanças pra mulheres, gente. Assim, eu tenho estudado todos os dias, diariamente, assim, sobre emoções, comportamentos, religião, cultura, sociedade. Eu tenho uma linha do tempo que eu fiz de quando que a mulher teve acesso a poder ter uma conta no banco, o marido Isso é que recente. tinha. A gente falou em O marido que tinha que... Exato. Ela tinha que ter Recente. autorização do marido. pra Ou abrir do uma irmão, conta. entende? E aí, o que acontece? Vira muitas ofensas. A gente estava conversando aquele dia na nossa reunião, né, pro outro projeto, uma das nossas amigas falaram, né, ela trabalha com foco para mulheres, que marido já foi falar para ela, tipo assim, você está ensinando a minha mulher a ser autoritária, e não tem nada a ver, gente. A mulher, quando ela decide trabalhar e cuidar do dinheiro, é em prol da família, do Ela só contexto pensa em dar familiar. uma vida melhor pra Exato. família. Ela quer proporcionar para os filhos algo. Ela quer ser o quê? Ajudar o marido ali no lar. Por quê? Porque ela quer uma condição melhor, ela quer uma vida melhor, ela quer realizar outros sonhos. Porém, temos esse contexto familiar que às vezes o marido entende que afronta, que tá diminuindo, ou acaba que ele não quer que ela tenha essa independência financeira e esse conhecimento para que ela fique Não aguentando confronte também, algumas né? outras coisas. Que aí chega no seu caso, que com certeza vocês devem escutar, né, vários depoimentos que não são tão fáceis, né? Então, eu falo assim, gente, a gente não precisa, né, saber tão a fundo, mas a mulher ir no supermercado, ela já tá fazendo finanças. Porque ela tá lá comparando o preço. Não, ela tem que fazer conta de... Gente, a gente de faz conta de tudo. tudo. Você Da vai numa escola, loja. vamos falar assim, quem tem filho, vocês não fazem conta das escolas, né? A gente vai numa loja, você vai comprar um negócio, a vendedora te fala, vou te dar desconto de 10%. Vocês usam a calculadora? Vocês Não, somam? não. Vocês Eu vou conferem? na sorte mesmo. Gente, não, a gente precisa começar a usar e tudo, e conferir, entender se aquilo é aquele preço mesmo, se o desconto foi dado corretamente. Qual a diferença da gente pagar à vista ou pagar a prazo? A gente precisa ter isso no dia a dia. Não, isso aconteceu com a minha cunhada agora, semana passada. Ela foi fazer um orçamento no odontológico e falaram pra ela que era um determinado valor, né, com os descontos. Aí ela foi e me falou assim, não, mas eles me deram X desconto, mas com uma carta lá promocional e tudo mais, ela ganharia X desconto, então daria 30%. E no final o pessoal fez uma conta e tava dando 20%. Aí ela me mandou. Aí eu falei, não, mas aqui não é 20%, né? Pelo que você tá me mostrando, o desconto é de 30%. Fiz a conta pra ela, falei, é isso que você tem que argumentar. A questão, às vezes, também a gente tá tão no automático, tão na rotina, que a gente acaba muitas vezes deixando pra lá. Mas é isso. Tem que estar no dia a dia. E Assim, tem a que mulher virar hábito. virar hábito, ela precisa parar, pensar, eu vou comprar, ganhei tanto, gastei tanto, sobrou tanto, o que eu vou fazer com isso? Se organizar. Eu quero comprar um objeto tal. Se eu comprar à vista, eu pago tanto. Se eu comprar prazo, eu pago tanto. Então, tem que ser diário. Tem que ser dia a dia. Se eu for matricular o meu filho, se eu matricular com antecedência, eu ganho tanto por cento de desconto. Mas se eu deixar meu dinheiro rendendo e eu pagar depois, entendeu? Esse plano Porque na Planejar, minha cabeça natural. é o seguinte, na minha cabeça é o seguinte, parceladinho, eu compro até um avião. E é nos Toda parcelado. errada, tá? Depois, Lu, a gente tem que conversar, organizar minha vida. Vamos. Mas a gente tem muito tempo para muitas edições e muitos episódios. Quero te agradecer, Lud, por estar aqui com a gente, por acreditar no nosso projeto. Foi muito bom ter você aqui com a gente. Vamos marcar outros, né? Porque a gente tem o muitas assunto é pautas. maravilhoso. O assunto E- não acaba. Não, né? não, Não muito acaba. bom. Não, então, Lud, muito obrigado. Foi um prazer ter você com a gente. Gente, sigam ela vai passar as informações dela.
E é um trabalho extraordinário, que nós estamos aprendendo muito com a Lud aqui. E a Lud é uma palestrante maravilhosa. Gente, obrigada. Eu fico feliz de levar esse conhecimento. Obrigada pelo convite, né? E parabéns por estarem aí falando realmente de planejamento e de várias outras áreas, né? Não somente do investimento, mas do planejamento e das questões tributárias e do direito. Quem quiser me seguir, fique à vontade. O meu @é Ludmila Ramos Aguiar. Vai ser um prazer ter vocês. E muito obrigada, meninas. De nada, estamos juntas. Sempre. Mulheres juntas. Sim, sempre.